Boa tarde, nono ano. Vamos aqui para mais uma aula de física, né, do nosso curso de física do nono ano. Então, boa tarde a todos, né? Espero que todos estejam bem, se cuidando e se prevenindo desse momento que a gente está vivendo, né? Então, boa tarde a todos. Vamos chegando, vamos se organizando para a nossa aula de física, né? Pessoal, eu não mandei ainda a lista de exercícios, porque eu estou primeiro priorizando a explicação dos conteúdos, né? E para depois estar repassando as listas de exercícios, porque eu estou querendo ver a melhor maneira de estar recebendo de vocês, porque é um fluxo muito grande de imagens, de arquivos, né? Então eu estou vendo aqui com vocês, estou vendo como é que eu vou fazer para estar recebendo as atividades de vocês, né? Provavelmente eu utilizarei a mesma ferramenta que eu estou utilizando com o ensino médio, que é o Google Formulários. Depois eu vou mandar um vídeo explicando para vocês sobre isso, tá legal? Mas vamos lá, galerinha, o tema da aula de hoje, perceba que nós estamos estudando, deixa eu organizar aqui, nós estamos estudando sobre a parte de forças, né? Forças, né? A comportamento das forças, né? As leis de Newton, a parte da dinâmica, essa parte que envolve todo o comportamento das forças, a análise, por que os corpos se movem, por que os corpos param, por que os corpos caem, por que os corpos sobem e voltam, porque muitos corpos, dependendo da velocidade que ele suba, ele não volta mais. Por que essa relação entre os movimentos do planeta, que força é essa que nos une a isso tudo, né? E então a gente vai estudar muito sobre isso, comentando principalmente os postulados, as leis de Newton, algumas considerações de Galileu, dentre outros cientistas, né? Dentre outras figuras importantes para a gente. Só que tem um detalhe, as forças que eu comentei com vocês até o momento, que foi força normal, força peso, falei um pouco sobre força de atrito, força elástica, algum tipo de força. Todas essas forças que eu comentei com vocês, elas sempre estavam retinhas, né? Elas sempre estavam formando figuras, não é figuras, formando posições retas entre elas. Como assim, professor? Olha, esquema. Vou fazer o esquema aqui só para vocês refrescar a memória de vocês. Ó. Vamos lá. Aqui sempre tem aqui o solo. Né? Solo, vou fazer o desenho aqui. Tem aqui um caixote, uma caixa, um corpo de massa N. Né? E sempre nós analisamos assim, para baixo eu vou ter quem? Força peso. E para cima eu vou ter uma força normal. Entendido? Vocês lembram disso, né? Que eu falei que força normal, ela depende da superfície, é verdade? Ela depende da superfície, ela forma um ângulo de 90 graus aqui, né? Que ele, ó, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus, né? E a força peso, ela é uma força que ela depende da gravidade. Ou seja, ela sempre vai ter uma relação com a gravidade do planeta em questão, né? No caso, nós estamos avaliando aqui no nosso planeta, mas pode ser qualquer outro planeta. Lembrando que essa gravidade aqui no nosso planeta é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Entendido? Essa gravidade ela pode variar. Professor, por que ela pode variar? Ela varia porque a superfície do nosso planeta ela não é uniforme, né? A gente supõe que ela seja uniforme para alguns cálculos de aproximação, mas ela não é a superfície uniforme. Se você bem observar, ó, você sempre analisa essa força assim, ó, retinha, de maneira reta. Ela não tem variação no comportamento dessa minha força. Ela sempre vai estar sendo avaliada de maneira reta. Creio eu, também espero, que vocês já estudaram um negocinho em geometria chamado plano cartesiano. Este plano cartesiano ele é formado por duas retas, né? Que essas retas
formam entre elas um ângulo de 90 graus, são retas perpendiculares. Nessa direção horizontal eu tenho a direção de x, e na direção vertical eu tenho a direção de y, né? E aqui eu posso, da maneira que eu preferir, eu posso estabelecer pontos, né? E esses pontos são estabelecidos através de coordenadas. Se você perceber bem, se eu pegar esse plano cartesiano e aplicar ele aqui em cima do meu problema de força, eu vou ver que essas forças aqui, ó, força peso e força normal, estão no sentido o quê? Vertical, estão no sentido de y, entendido? Eu não tenho nenhuma força no sentido de x. O que eu quero, onde é que eu quero chegar com isso? Nós vamos agora buscar entender a linguagem matemática que eu vou ter nessas forças. Eu vou buscar entender a linguagem geométrica que eu vou ter nessas forças aqui. Por quê, professor? Nem sempre as forças vão aparecer assim, bonitinhas, né? Ou na vertical ou na horizontal, nem sempre. Na maioria dos casos, elas vão aparecer de uma maneira inclinada, ou seja, elas vão variar esse ângulo. E para isso, eu vou precisar de ferramentas matemáticas. Essas ferramentas matemáticas é o que a gente vai comentar nessa aula de hoje. Então, senta a bunda na cadeira aí e vamos prestar bem atenção nisso que eu vou falar agora, que são a interpretação geométrica. Eu não sei se vocês, acredito que vocês já devem ter visto algo parecido, mas eu vou estar aqui só comentando uma certa introdução do que eu vou precisar. Né? Depois eu vou conversar com o professor de geometria de vocês, para que ele possa também estar nos ajudando e colaborando nisso. Porque a linguagem matemática da física, eu preciso ter um grande conhecimento sobre isso, para que eu possa estar analisando da melhor maneira possível esse comportamento geométrico que eu vou fazer, né, das minhas forças. Entendido? Então, arrocha aí, presta atenção. Sempre que tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, faz a anotação. E qualquer pergunta, anota nas perguntas, aí no seu bloco de perguntas, e pode estar me reportando ou no grupo do WhatsApp ou então no meu privado, que eu estarei, sempre que possível, estarei respondendo as suas dúvidas, tá legal? Sem problema nenhum, desde que você se identifique e desde que seja no horário comercial, de manhã e de tarde. Então vamos lá, ó. Tá aqui minhas forças, vertical, horizontal. Vou utilizar muito esse plano cartesiano. Também, pessoal, eu vou ter que utilizar, eu vou buscar ferramentas. Que ferramentas são essas? Que ferramentas são essas? O nosso tema da nossa aula hoje é ferramentas matemáticas para física. No caso, a gente vai estar utilizando hoje, nessa aula de hoje, que tipo de ferramentas? A gente vai estar usando ferramentas da geometria. Entendido? Mais especificamente ainda, nós vamos estar utilizando ferramentas da trigonometria. Trigonometria é um ramo da geometria que você vai analisar muitos ângulos, vai analisar muito relações geométricas, né? Que eu vou já vou estar comentando sobre elas aqui, entendido? Então, nós vamos usar ferramentas matemáticas para física. Será o quê? Ferramentas de geometria, mais especificamente o quê? Trigonometria. Por quê, professor? Porque eu vou mostrar para vocês, de acordo com os exemplos, que isso vai sendo necessário e sendo essencial para que eu possa estar desenvolvendo os meus cálculos, tá legal, turminha? Então vamos lá, organizar aqui. Ó, vamos lá, eu vou pegar aqui primeiramente, vou fazer um desenho aqui, fazer aqui um desenho bem básico, só para que vocês acompanhem aí comigo. Espero que esteja direitinho aí, esteja focando. Vamos lá, ó. Vou fazer um desenho aqui de uma figura geométrica muito conhecida por vocês. Essa figura ela vai ser muito importante para a gente, mas muito importante mesmo. Ah. Que figura é essa aqui? Professor, essa figura aqui que você colocou para a gente, ela é um triângulo retângulo. Ele é um triângulo, por quê? Por que ele é um triângulo? Porque ele possui três partes, parte A,
parte B, parte C. E ele é retângulo por quê? Porque ele possui aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Lembrando, pessoal, lembrando que se eu pegar os ângulos internos, né, os ângulos aqui, ó, pegar este ângulo aqui e este ângulo aqui, né, ó, vocês já estudaram ângulos. Isso é matéria lá do sexto ano. Eu digo porque eu estou passando isso por mim do sexto ano e vocês já viram isso. Aqui, ó, nesses meus ângulos, nesse ângulozinho interno aqui e neste ângulo interno também aqui eu vou chamar de ângulo alfa. É que vocês sabem que todos os ângulos são representados por letras do alfabeto grego. E tem o ângulo beta. Entendido? E vocês sabem também que a soma dos ângulos internos é igual a quanto? A soma dos ângulos internos. Se eu pegar aqui, ó. Se eu pegar alfa mais beta mais esse ângulo de 90 graus. Tudo isso aqui vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 180 graus. Concordam comigo? Sim, professor. Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, sempre vai ter que ser somado 180 graus. Né? Você pode me perguntar, mas por que, professor? Porque vamos à explicação disso aqui. Aqui a gente sempre tem que estar explicando para vocês. Vou fazer outra figura geométrica aqui. Só para vocês observarem bem. Só observação. Por que é 180, professor? Vou fazer aqui a figura geométrica aqui. Espero que vocês estejam observando direitinho. Qualquer dúvida, pessoal, pode estar me perguntando no zap, viu? Não tem problema nenhum. Pronto. Desenhe essa figura. Para parecer no quadrado, vamos acreditar que seja um quadrado. Os ângulos, cada ângulo desse aqui, ó. Cada ângulo desse é quanto? É 90 graus. Não é verdade? Estou fazendo aqui, mas... Vamos lá. Eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 90 graus é igual a quanto? 360 graus. Vocês sabem disso, não sabe? Tranquilo. Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu cortar essa minha figura na metade, né? Cortei ela, dividi. Ó a figura que me formou aqui, ó. Que figura é essa aqui, ó? Se eu observar, ela é um triângulo, não é verdade? Ela é um triângulo. Se eu tentar. Ela me formou aqui um triângulo. Esse ângulo aqui não era de 90 graus. Agora eu vou ter aqui quanto? Aqui eu vou ter 45. E aqui eu vou ter também 45 graus. Aqui da mesma forma. Se era 90 graus, aqui é 45 e aqui é 45. Não é verdade? Concordam comigo? Então, 45 mais 45 dá 90. 90 mais 90, quanto é que dá? 180 graus. Por isso que as somas desses ângulos internos aqui vai dar quanto? 180 graus. Por isso que nós temos essa relação aqui, entendido? Voltando para cá. O meu triângulo, ele é formado por partes. Ele é formado por 3 partes, esse triângulo retângulo aqui. Já comentei sobre os ângulos dele. Agora eu vou comentar sobre as partes dele, né? O ângulo, todo e qualquer triângulo, ele é formado. Vou botar aqui, formação dele. Qual é a formação dele? Ele é formado por quê? Ele é formado, primeiramente, por uma hipotenusa e formado por 2 catetos. Entendido? É verdade? Vocês lembram disso? Lembro. Tenho certeza que todos lembram disso aqui. A hipotenusa, pessoal, quem é ela? É a maior parte do ângulo. A maior parte da minha figura.
Essa parte aqui, ó. E geralmente não, a hipotenusa é a maior parte do meu triângulo e também é a parte que está oposta ao ângulo de 90 graus. Repita, professor. A hipotenusa é a maior parte do meu triângulo e também é aquela parte que vai estar oposta ao ângulo de 90 graus. Entendido? E os catetos são os outros que compõem a minha figura, né? Que compõem a minha figura. Né? São os restantes que compõem ela. Detalhe. Professor, o que eu posso mais falar sobre... Agora, sabendo disso, eu vou botar aqui. Eu vou chamar aqui em cima de... hipotenusa, né? Vou chamar aqui esse lado de cateto. E aqui também, esse lado vai ser chamado de cateto. Cateto aqui e cateto aqui. Beleza? Tranquilo. Outra relação importante que eu sei, pessoal, essa aqui vocês jamais podem esquecer. Outra relação importante que eu tenho aqui dentro desse meu triângulo, já a gente vai voltar aqui. Perceba que nós estamos comentando sobre as ferramentas matemáticas para a questão de física. Já vocês descobrir por quê. Outra informação importante que eu tenho desse meu triângulo é o bom e velho teorema de Pitágoras. Por que ele é bom e velho? Porque ele realmente é velho, muito tempo foi formada essa teoria, e também porque ele serve para uma porrada de coisa. Então vamos lá. O que diz o teorema de Pitágoras? A minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos meus catetos. Por isso que eu tenho que saber identificar quem é quem, para que eu possa aplicar da maneira correta. Né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos meus catetos da minha figura. Né? Então, sabendo disso, vou dar continuidade a essa observação. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Professor, você já comentou sobre a estrutura e comentou sobre coisitas mais. Agora, professor, o que de fato vai nos importar, do que de fato a gente vai embarcar nessas relações trigonométricas aqui dentro? Então pronto, é agora que o bicho vai pegar. Então vamos lá. Agora, até que eu só comentei do ponto da geometria. Agora, vamos para a parte trigonométrica. Por favor, tenha o máximo de atenção e o máximo de concentração nesse momento agora. Tá entendido? Para que as coisas possam funcionar bem e possam fluir da melhor maneira possível. Tranquilo? Por favor, observem agora. Vou fazer aqui novamente. Novamente eu vou fazer um triângulo aqui. Porque muitas das nossas observações elas vão sair do ponto de vista do triângulo, que se torna mais fácil. A trigonometria, pessoal, ela pode ser representada de duas formas. No triângulo retângulo e no círculo trigonométrico. Depois eu mostro para vocês isso. Aqui é só para dar uma ajuda nas nossas aulas. Para quando eu for comentar sobre determinados tipos de força, vocês não tenham dúvida. Legal? Então vamos lá. Tá aí meu triângulozinho aí. Top. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Estou informando que ele é retângulo. E ele possui um ângulo aqui. Ele possui um ângulo. Ele possui um ângulo aqui no cantinho aqui. Que ângulo é este, professor? Esse aqui não é esse aqui não. A gente vai descobrir depois. Tem essa inclinação aqui. Tem esse ângulo aqui. Vou chamar esse meu ângulo do ângulo beta. Viu? O Bzinho do alfabeto grego. É o ângulo beta. Entendido? Sabendo disso, pessoal, eu vou informar as outras características do meu triângulo. Ó, quem é a maior parte do triângulo e que está oposta ao ângulo de 90 graus? Hipotenusa. Então está aqui minha hipotenusa. Só que tem um detalhe agora. Eu tenho esse ladinho aqui e também tenho este lado aqui. O que eu posso estar informando a vocês sobre eles? Ó, observe esse meu ângulo aqui. Ó. Esses aqui eu sei que são catetos. Cateto. E aqui também é cateto. Só que esses catetos agora, na nossa visão
na nossa visão de trigonometria, ele vai ter uma nova perspectiva. Que perspectiva é essa? Observe para o ângulo. Sempre observe o ângulo. Esse cateto aqui, ele vai ser chamado agora de cateto oposto. Por quê, professor? Porque ele está oposto a esse ângulo aqui, ó, oposto ao ângulo beta. Esse catetinho de baixo aqui, que está colado com o ângulo, ele vai ser conhecido como cateto adjacente. Entendido? O que foi que eu fiz aqui? Minha hipotenusa, tem o meu este ângulo aqui, ó, o ângulo beta, esse de baixo aqui. Oposto a ele eu tenho quem? O cateto oposto. Com ele eu tenho quem? O cateto adjacente. Então, como é que minha figura está formada agora? Hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Sempre com base com o ângulo. Esse ângulo aqui, ele é o ângulo base, ele é o ângulo que vai servir de referência para as minhas anotações a partir de agora. Então, guarda as informações. Professor, se o ângulo for aqui em cima, depois a gente comenta. Mas sempre observe, sempre quem está oposto ao ângulo é quem? O cateto oposto. Quem está com o ângulo é quem? O cateto adjacente. E a maior parte do meu triângulo e oposto ao ângulo 90 graus, quem é? A hipotenusa. Então, formou aí. Beleza. Então, vamos lá. Continuando. Dessa relação aqui, pessoal, tenha o máximo de atenção. Eu vou tirar 3 nomes importantes para a gente agora. 3 nomes importantes, que vocês não esqueçam, pelo amor de Deus. Não esqueçam. O primeiro nome que eu vou tirar aqui, ó. Já vamos logo, essas serão ferramentas importantes. O primeiro nome que eu vou tirar aqui, que a gente vai ter uma relação trigonométrica, é um negocinho chamado seno. Quem inventou esses nomes foram os gregos. Seno. Quem é o outro agora, professor? Cosseno. Entendido? Quem é o outro, professor, que você vai ter? A tangente. Seno, cosseno e tangente. São 3 relações importantíssimas para a gente nesse quesito. Professor, por que essas relações são importantes? Quem são esses caras? Quem é seno? Quem é cosseno? Eu já vou comentar sobre eles. Mas fica essa observação a partir de agora. Eu vou ter que me apropriar de relações trigonométricas para que eu possa melhor desenvolver o meu estudo de trigonometria. Tá bem? Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui bonitinho. Algumas coisas ficaram fora do lugar. Mas tá aqui, ó. Quem puder, dá o print aí, vai vendo. Depois, se quem quiser, eu vou ver se eu mando esses resumos para vocês em PDF. Legal? Então, quem quiser esse resumo, só pode estar me pedindo no WhatsApp, viu? Que eu mando a foto. Sim, porque para PDF eu tenho que mandar para o Word ainda, depois formatar para PDF. Mas quem quiser, pessoal, eu quero seu resumo aí, mande a foto, manda na hora. Sim, lembrando que sempre tem que ser de manhã ou de tarde, à noite não. Tá vendo? Noite é para vocês relaxar. Então, pessoal, eu vou tirar essas 3 relações aqui. Professor, para que vai servir essas 3 relações? Vamos descobrir agora. Vou tirar aqui o nosso slide. Vamos para outro slide. Mesma situação, ó. Mesma situação. Você vai fazer o que agora, professor? Vamos desenhar o triângulo de novo. Hoje não passar o dia desenhando o triângulo aqui. Desenhar o triângulo novamente. Professor, isso aqui serve em qualquer triângulo? Serve. Agora, o mais fácil de você entender, e primeiro que deve ser estudado, é o triângulo retângulo. Mas os outros também é a mesma. Alguns vão dar um pouquinho mais de trabalho, mas teoricamente é a mesma coisa. Vamos lá. Novamente, triângulo retângulo. Tá aqui ele. Agora, eu sei o que eu sei sobre ele. Eu sei o que? Que ele tem um ângulo aqui, né? Eu tenho um ângulo aqui. Esse ângulo, eu chamei ele de... Eu chamei ele de ângulo beta, né? Por que esse ângulo beta? Porque aqui eu estou falando, porque pode ser qualquer tipo de ângulo, né? Desde que ele obedeça aquilo que a gente comentou anteriormente, que a soma dos ângulos internos sejam 180 graus. Continuando, outras observações que nós já temos sobre nossa figura geométrica. Aqui eu tenho a hipotenusa, né? Tenho hipotenusa, focou aí. Aqui, esse lado aqui eu tenho quem? Esse lado aqui completa, tem? Eu tenho quem? Cateto
oposto, não é verdade? Oposto por quê? Porque ele é oposto ao ângulo. E na parte de baixo, eu tenho cateto adjacente. Entendido? Porque ele está com um ângulo. Eu comentei para vocês aí, anteriormente, três coisas importantes para a nossa visão trigonométrica: seno, cosseno e tangente. Vamos falar para o seno. O seno, quando eu falo de seno, cosseno ou tangente, eu estou falando de valores numéricos e de relações geométricas dos ângulos de um triângulo e envolvendo os ângulos. Todo ângulo ele possui seu seno, seu cosseno e sua tangente. Creio eu que no material de vocês, nos módulos da FTD, tem uma tabelazinha que fala sobre seno, cosseno e tangente, né? De todos os ângulos, de 0 até 360 graus. Entendido? Esses são valores conhecidos. A gente trabalha geralmente os ângulos de 30, 45 e 60. São ângulos notáveis, né? Mas vamos lá, continuando. Quem é seno, professor? Seno, vou fazer a anotação aqui, ó. O seno desse ângulo, do meu ângulo beta, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao cateto oposto. Ele vai ser igual ao cateto oposto dividido por quem? Pela hipotenusa. Entendido? Seno do ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso vai servir para quê, professor? Isso serve para inúmeras situações. Às vezes tem relações matemáticas, tem relações de triângulo. Ó, lá anteriormente eu não comentei sobre o teorema de Pitágoras. Aqui tá aquele, ó. O teorema de Pitágoras ele só faz sentido se você tiver pelo menos dois valores. Se você tiver o valor dos dois catetos, ou tiver uma hipotenusa e um cateto. Sempre eu vou precisar de dois valores. Essas relações de seno, cosseno e tangente, você não vai precisar ter dois valores no mínimo. Um exemplo, ó. Um exemplo que eu vou dar aqui bem prático. Esse aqui. Bem prático. Vou fazer aqui só para vocês tentarem visualizar o que eu estou querendo. Novamente um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo. Aí eu digo o seguinte, ó, agora eu vou dar valores numéricos, ó. Eu digo que o ângulo dele aqui, ele é um triângulo retângulo, vou deixar bem claro. Eu digo que o ângulo dele aqui é de 30 graus. Entendido? Ele deu um ângulo de 30 graus. A questão vai me dizer que a hipotenusa aqui é de 30, não 30 não, vou pegar aqui outro valor. A questão vai me dizer, vamos lá, só 30. Vamos dizer aqui, o que é que me diz o valor aí? Ícaro, diga o valor, não, diz. Ele diz que é 20 centímetros, a hipotenusa aqui. Entendido? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, calcule esse lado aqui. Quanto é que vale isso aqui? Do jeito que está aqui, dá para você aplicar o teorema de Pitágoras? Bora observar aqui, ó. Quem é o teorema de Pitágoras? Para essa minha figura aqui, quem é? Seria a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados do cateto. Né? Quem é a minha hipotenusa ao quadrado? Está aqui, é 20. Quem é os meus catetos? Pronto. Esse valor aqui a questão me deu? Não, a questão não me deu. E esse também a questão não me deu. O que eu vou fazer agora? Tem como usar o teorema de Pitágoras? Infelizmente não. Não tem como eu utilizar o teorema de Pitágoras. Então eu vou recorrer a quem? Eu vou recorrer à linguagem trigonométrica. A linguagem trigonométrica de quem? De seno. O que foi que o professor falou para vocês, professor Daniel? Acabou de falar que seno de um ângulo, professor, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vamos fazer valer aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui minha canetinha aqui, vamos lá. Eu disse que o seno de 30 graus é igual a quem? O cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Não é verdade? Falei sobre isso. Falei isso aqui para vocês. Né? Então vamos lá. Então, seno de 30 graus é igual a quem? Quem é o cateto oposto? Esse aqui, professor, o x. É o valor que ele quer encontrar. É o valor que ele quer que eu descubra. X. Quem é a hipotenusa? 20.
20 centímetros. Professor, e quem é esse valor de seno de 30? O seno, pessoal, ele vai estar dentro de uma tabela. Ele vai estar dentro de uma tabela para vocês. Né? Professor, precisa decorar todos os valores? Não. A tabela, pessoal, é feita para ser consultada. Não é feita para ser decorada. Então, vou usar aqui uma calculadora científica. Vixe Maria, a minha aqui falhou. Calculadora científica. Espero que vocês estejam dando para focar aí, estão vendo? Ó, eu vou botar aqui, ó. Seno de 30 graus. No material de vocês tem falando sobre isso. Seno de 30 é igual a quanto? É igual a 0,5. Lá na tabela de vocês, eu vou deixar a tabela em anexo para vocês. Mas o seno de 30 graus é quanto? É 0,5, ou seja, 1 meio. Então o que eu vou fazer? Quanto é que vale isso aqui? A questão disse, a calculadora falou, me informou que o seno de 30 graus é igual a 0,5, ou seja, 1 meio. Tanto faz, quem quiser usar um fracionário ou número com vírgula, tanto faz. Então vamos lá. Quem é o seno de 30 graus? Que eu sei, vai estar informado lá, 0,5 igual a x sobre 20. O que é que você faz aqui? Você multiplica meios pelos extremos. Eu vou obter quem? X vezes 1, x. 20 vezes 0,5, quanto é 20 vezes 0,5? 20 vezes 0,5 é igual a 10. 10 o quê? Centímetros. Então, quanto é que vale essa minha parte da minha figura aqui? Quanto é que vai valer? Vai valer 10 centímetros. Entendido? Ah, professor. Agora eu sei. Agora eu sei que eu posso concluir minha figura completa. Por quê? O teorema de Pitágoras agora vai fazer sentido, ó. Quem é a hipotenusa? É 20. Quem é o cateto que eu acabei de descobrir? Ele é 10. E quem é o outro? Não sei. 20 ao quadrado? 400. 10 ao quadrado? 100. O que eu vou fazer? 400 menos 100. Aqui dá quanto? 500. C é igual a raiz quadrada de 500. E depois vocês façam aí. Raiz quadrada de 500. Deixa eu só ver aqui. Raiz quadrada de 500. Dá aproximadamente 22,36 centímetros. Aproximadamente, vai o número quebrado aí, mas mais ou menos isso. Então, perceberam a importância da questão do seno? Aqui, ó, eu montei essa figura que eu não tinha esse valor aqui, ó. Eu não tinha esse cateto oposto. Se eu não tinha ele, eu usei quem? Eu usei a relação de seno. Sabendo disso, eu vou ter a outra relação importante também, que eu vou ter aqui na minha figura, o que eu vou ter do meu triângulo retângulo e da minha visão trigonométrica que eu vou ter agora. Que é uma relação de quê? Que é uma relação de cosseno. A relação de cosseno, ela vai ser assim, ó. Cosseno de beta é igual a quem? Cateto adjacente agora. Professor, o valor de seno e o valor de cosseno são diferentes? São. Só existe uma situação que me lembra agora a cabeça, que me vem à cabeça, que eles são iguais, que é a relação do ângulo de 45 graus. O seno de 45 e o cosseno de 45 graus é igual. Quem que vai ser cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Entendido? Esse cateto aqui, ó, a distância daqui para cá sobre a minha hipotenusa vai dar o meu cosseno do ângulo. Né? Você pode aplicar aqui também nesse mesmo exemplo que eu estou mostrando para vocês. Entendido? Esse é o meu cosseno. Vou só adiantar aqui mais algumas coisas, depois eu venho mostrando exemplos dessas relações. E tangente. A tangente, ela tem duas maneiras de ser representada. A tangente de um ângulo, ela pode ser quem? Ela pode ser a divisão do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Entendido? Ou também
a tangente de um ângulo, ela pode ser quem? Ela pode ser o seno do ângulo dividido pelo cosseno também do ângulo. Entendido, galerinha? Ela também pode ter essa relação aqui, essa relação de seno e de cosseno. Professor, nas próximas aulas eu vou passar mais exemplos sobre isso aqui. Porque aqui, pessoal, é o que eu vou precisar de vocês para as nossas relações em física. Em física, determinadas situações vão precisar disso. Professor, quando é que eu vou precisar disso? Olha o que eu vou fazer aqui agora. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Olha a figura que eu vou fazer. Vou fazer o comparativo aqui de duas figuras, de duas situações que vocês vão se deparar com isso, né? Quem futuramente for fazer uma engenharia civil, fazer algum tipo de engenharia, até para quem vai estudar para o vestibular, seja ele qual for, você vai precisar muito disso aqui, você cai muito nos vestibulares. Ó, tem aqui minha massa M. Novamente, vocês sempre vão ver esses exemplos aqui. Aqui é a superfície, a mesa que for. Para baixo, eu tenho quem? Eu tenho força, peso. Para cima, formando um ângulo de 90 graus com a superfície, eu tenho quem? Força normal. Aqui tá bonitinho, arrumadinho, top, show de bola. Aqui tá bonitinho. Não tá, ó? Bem legalzinho, não tem segredo, na vertical, não tem segredo. Depois a gente vai falar sobre soma e subtração de forças, né? Mas nesse caso aqui, se as forças estão em sentidos opostos, elas se subtraem, depois eu vou explicar por quê. Aqui tá bonitinho. Mas agora se tivesse assim, ó, olha a figura que eu vou fazer aqui. Vou desenhar assim. Cadê? Vou desenhar aqui essa figura aqui. Aí eu quero que vocês me digam o que eu quero que vocês percebam a importância dessa visão trigonométrica que eu estou passando para vocês. Aqui a figura. Só essa figura você já desenhou umas 5 vezes hoje, olha, muito mais. Maria, segura aí, meu filho. O bicho querendo correr aqui. Pronto, vou desenhar aqui a figura. Vou fechá-la aqui. Aqui ficou borrado, mas vamos resolver. Vocês sempre merecem a perfeição aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Imaginemos que seja uma rampa. Uma rampa que eu vou ter em cima dessa rampa. Eu vou ter um caixote aqui, ó, uma caixa. Aquela mesma caixa ali da versão anterior. Eu tenho uma rampa. Aqui uma rampa. Caixote de massa M. Essa rampa, toda rampa ela vai ter quem? Ela vai ter um ângulo. Ela forma um ângulo aqui. Forma, professor? Forma sim. Isso é até importante para quem essas questões hoje da questão que fala de acessibilidade, né? Os locais hoje tem que ter rampa de acesso para os cadeirantes. E essas rampas tem que ser num ângulo, tem que ser numa inclinação que o cadeirante possa subir e possa descer teoricamente só, né? Para que ele não faça muito esforço nessa rampa. Tá aqui, pronto. E agora aqui, professor, como é que é a minha força? As forças é do mesmo jeito, ó. Para baixo, eu vou ter quem? Para baixo assim, ó. Eu vou ter quem? Eu vou ter a força-peso. Força-peso, ela sempre aponta para o centro do objeto astronômico mais próximo, ou seja, sempre pro fundo da Terra. Professor, e a força normal? Eu não comentei com vocês que a força normal ela sempre tem que formar um ângulo de 90 graus com a superfície? Então tá aqui ela. Que a força normal também aqui. Formando este ângulo aqui. E agora, professor? Aqui era bem mais fácil, era vertical. Agora aqui, pessoal, a força ela vai criar um negocinho chamado, vou até colocar aqui. Vou colocar esse nome, componentes. Será um dos nossos próximos temas de aula. Componentes da força. Quando eu falo de componentes, eu falo daquilo que compõe a força. Observa aqui, ó. Essa força normal aqui, ela tem uma continuação para cá, ó. Entendido? Essa minha força peso aqui, ela vai ter componentes também. Ela vai ter componente nessa direção aqui, ó.
Entendi? Então, é por isso que eu vou precisar dessas relações de seno e de cosseno. Eu vou fazer outra figura aqui para explicar melhor ainda. Ó. Vou fazer aqui bem breve, mas depois vocês vão ver essa figura. Depois eu vou, na aula de componentes, eu vou tratar ela de uma maneira bem mais interessante. Então aqui eu tenho essa força para cá. Ó. De que é uma força qualquer. Essa força aqui. Eu vou desenhar aqui, junto com essa minha figura aqui, ela está inclinada aqui, ó. Eu vou desenhar um negocinho importante que eu falei lá no começo. O plano cartesiano. Se você observar, se você fizer isso aqui no seu caderno, ó, você vai observar que essa força, ela tem um ângulo aqui. Né? Essa força, ela tem componentes. Essa força está aqui, ó, só que ela tem uma componente nessa direção, aqui. E tem uma componente também nessa direção. Eu sei que é complicado de vocês observarem isso agora, mas tente imaginar. Feche os olhos aí e imagine uma pessoa bem no canto da sala, da nossa sala. Bem no canto da sala. Ah, não, eu vou tentar fazer aqui, ó. Vou ver se dá para entender aqui. Esse lápis está aqui, ó. Não, vamos fazer aqui, ó. Cadê aqui, ó. Tá aqui essa caneta azul e essa caneta vermelha, né? Vamos supor que essa caneta azul tá puxando para lá, ó, nesse sentido aqui, ó, para lá. E essa caneta vermelha também tá puxando para lá. Tá? Aqui tivesse um peso, tivesse alguma coisa, ó. Uma tá puxando nesse sentido e outra nesse outro sentido. As duas estão puxando com forças iguais. Para onde é que o meu objeto iria? Meu objeto iria para cá, ó. Iria nesse sentido aqui, ó, nessa direção. Por isso que aqui eu vou estar formando o quê? Vou estar formando as componentes das forças. Entendido? Por isso que dessa relaçãozinha aqui, eu vou precisar de seno, de cosseno e de tangente. Tá ok? Será tema da nossa próxima aula. Eu vou anexar algum material para vocês. E esse material peço que vocês façam a leitura. Não se aperreiem, não se desesperem com isso aqui ainda. Tá entendido? A gente vai fazer muito exercício sobre isso antes da gente realizar qualquer atividade avaliativa. Então, eu estou mostrando para vocês como é o conteúdo. A nossa física aqui, pessoal, não é brincadeira não. A gente vai tentar deixar vocês preparados para fazerem bem o nono ano, no que corresponde à física, e também conseguirem entrar no ensino médio de uma maneira muito boa, muito tranquila, que é conteúdo muito importante. Esse conteúdo aqui, pessoal, de física para nono ano, isso aqui é conteúdo bem avançado e bem profundo, que eu espero que vocês consigam absorver. E eu estou disposto a tirar toda qualquer dúvida de vocês. Tá ok? Então, a partir da agora da frente, a gente vai tentar tratar nossas forças de várias maneiras possíveis. Eu vou reforçar mais ainda esses conceitos que eu mostrei para vocês, de trigonometria, os conceitos geométricos da força, entendido? Para que vocês compreendam e entendam melhor o nosso objetivo da nossa aula. Tá ok? Qualquer dúvida, pessoal, qualquer pré-dúvida, me mandem lá no grupo do WhatsApp ou então no meu privado, que eu estarei ajudando vocês. Material, vou estar